O assunto do primeiro bloco foi o Cruzeiro. Agora vamos falar do Atlético também. E a pergunta inicial é a mesma, Panzi. Como avaliar o ano do Atlético? Como fica a imagem do Galo ao término da temporada, Edu? Dentro da expectativa, com sofrimento além do esperado por conta da gestão também, né? Que... É parecido, você acha? Não, mas assim, a gestão, ela cometeu o erro muito em função dos problemas gerados pelo treinador anterior, que foi o Kudê, né? A demissão do Kudê não foi uma escolha da gestão, foi algo que não tinha como progredir com o trabalho do Kudê por conta do ambiente interno que talvez tenha sido divulgado muito mais do que aconteceu realmente, né? Depois que, na reta final de 2023, escutando alguns jogadores, né? Entrevista do Paulinho, entrevista do Otávio, entrevistamos o Nathan Silva aqui no Bastidores, todo mundo elogiou muito o Kudê, falou que não tinha problema nenhum com os atletas, que a entrevista gerou um desgaste muito mais com a direção do que com o grupo propriamente dito, mas enfim. Mas se você tem um desgaste com a gestão, você já não tem muita condição de seguir com o trabalho no clube, né? Porque acaba perdendo a confiança. E quando eu falo de erro, foi um erro que no final acabou sendo um acerto, né? A escolha do Filipão, quando eu falo erro, é por conta de perfil. Você tem um treinador que pensa futebol de uma maneira, ele sai, você contrata outro que pensa futebol completamente diferente. E aí não tem o certo e o errado. Tem visões diferentes, ideias diferentes, antagônicas a respeito de como montar uma equipe, de como essa equipe se posicionar dentro de campo, a ideia de jogo, enfim. E isso custou caro ao Atlético, né? Essa troca custou caro, custou uma eliminação na Libertadores. Claro que não foi só por isso, mas o Atlético foi eliminado exatamente no momento que jogava muito mal, que colhia uma série de maus resultados e ficou muito tempo no Campeonato Brasileiro sem pontuar, né? Isso custou caro lá no final, quando o Atlético foi para as últimas rodadas atrás de Palmeiras, o próprio Flamengo, e teve que remar muito para chegar próximo a essas equipes, o próprio Botafogo, e no final ficou faltando ali gols e o Atlético acabar perdendo o campeonato na penúltima rodada. Mas enfim, eu acho que ficou dentro da expectativa, porque quando a gente fala se foi bom ou ruim, vai muito da expectativa criada por cada um, né? E eu me recordo lá em fevereiro, quando gravei um vídeo aqui na coluna da rádio, falei, a minha expectativa do Atlético para 2023 é ganhar o Campeonato Mineiro e G4 do Campeonato Brasileiro. Qualquer coisa diferente disso vai ser algo muito positivo. O Atlético é candidato a tirar favoritismos de Palmeiras e Flamengo. Não conseguiu tirar favoritismo do Palmeiras, porque foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores. Eu acho que a grande decepção do Galo no ano foi a Copa do Brasil. Esse sim, foi um ponto fora da curva, foi decepcionante, uma eliminação para uma equipe muito inferior, que era o Corinthians, e que era inferior no momento, o Corinthians do Luxemburgo. Aliás, o Galo foi mestre em ressuscitar e dar sobrevida ao Luxemburgo à frente do Corinthians. O restante, dentro do normal, a recuperação do Campeonato Brasileiro, ela foi muito boa por questões táticas do Filipão e individuais dos atletas em campo. Demorou, mas aconteceu. O elenco do Atlético é qualificado. Não era um elenco para ficar na 12ª, na 8ª, na 7ª colocações, igual figurou no Campeonato Brasileiro em 2023, mas era um elenco para brigar por G6 e G4 e acabou terminando o campeonato na 3ª colocação. Então, para mim, dentro da expectativa, e daqui a pouco a gente vai falar a respeito de 2024, essa reta final deixou um caminho muito bem pavimentado para o Galo ter que mexer pouco para a próxima temporada. É curioso, né? Acho que quando você lembra do jogo contra o Corinthians, o torcedor do Atlético, nesse momento, vai terminar o ano com sentimentos negativos, Edu Panzi. Porque o que foi feito naquela noite na Arena Corinthians, por Eduardo Kudê e companhia, foi um negócio maluco, né? Foi jogar um mata-mata com uma pequena vantagem conquistada, metade do time titular virou reserva, inclusive o melhor do time, e o resultado final a gente sabe. Natália, o sentimento pro atleticano no fim da temporada deve ser mais positivo do que negativo? Eu acho que sim, Cirilo, mais positivo. Eu concordo com o que o Edu falava, eu acho que a grande decepção é a Copa do Brasil, não de não ter sido campeão, mas de ter saído tão precocemente, ainda mais numa circunstância daquela, tendo aberto a vantagem na primeira partida e não ter conseguido, né, sustentar isso no segundo jogo. Eu acho que tem uma questão que aí é importante a gente dizer,
a Libertadores, o Atlético poderia não ter enfrentado o Palmeiras se ele tivesse conseguido fazer uma fase de grupos melhor, né? E aí ter se classificado em primeiro no grupo. Então, acho que isso é um ponto também. Talvez o Atlético, por decisões equivocadas do Kudê, por aquele jogo contra o Libertad, que o Atlético é derrotado no Mineirão, que antecede, inclusive, aquela entrevista coletiva super explosiva do Kudê. Ali, para mim, o Kudê errou. O Atlético poderia ter entrado de uma outra forma, com uma outra escalação, ter jogado melhor, ter vencido, e talvez o Atlético tivesse sido o primeiro colocado no grupo, e aí talvez não tivesse enfrentado o Palmeiras. Enfim, são muitos cis, né? Mas eu acho que o que realmente mais doeu na temporada toda, de fato, foi a eliminação precoce na Copa do Brasil. Agora, com relação ao Brasileirão, quando o Filipão chegou, eu fui muito crítica à escolha do Filipão, não pela pessoa dele, porque sou super fã do Filipão, admiro muito o trabalho e a trajetória dele, mas porque eu pensava que talvez o tempo que levaria para o Filipão se adaptar pudesse custar caro ao Atlético. E de alguma forma eu não estava errada, porque realmente custou. O que o Atlético conseguiu fazer no término do Brasileirão, depois de muitas rodadas e doses de sofrimento e doses de emoção, foi retornar ao lugar onde ele estava. O último jogo do Kudê foi contra o Bragantino, aquele empate, né? Aquele foi o jogo da 10ª rodada. Na 10ª rodada, o Atlético era o 4º colocado. O Atlético terminou o campeonato como 4º colocado. Então, o Atlético deu uma volta gigantesca, figurou mais na parte de baixo da tabela, né? Na parte ali próxima da primeira metade, enfim. E teve um sofrimento, teve um desgaste, teve as rodadas sem pontuar, teve mudanças no time, teve jogador que teve que jogar numa posição equivocada para depois voltar ao seu lugar. O Filipão teve que dar o braço a torcer de algumas convicções que ele tinha para favorecer as características dos jogadores que ele tinha na mão, mas no final das contas o Atlético voltou para o lugar onde ele estava no início do campeonato e que era o lugar que nós projetávamos que o Atlético deveria estar, entre os 4 primeiros. Porque por mais que o Atlético não tenha corrido riscos, vamos dizer assim, disputando a pré-Libertadores, porque venceu os confrontos e chegou à fase de grupos, isso gera um desgaste, né? São mais viagens, são mais jogos, você tem menos tempo para entrar preparado na principal competição da temporada. Então, o que o Atlético mais precisava fugir ao término do Brasileirão era estar na Libertadores, obviamente, mas já na fase direta. Qualquer coisa mais que isso iria superar as expectativas, que pudesse ser o título. E quase foi. Então, acho que o final do ano termina de uma forma muito positiva, mas no final das contas o Atlético terminou onde ele começou o campeonato, que foi entre os 4 primeiros. Ô Simões, quem vê o Atlético terceiro colocado do Brasileiro, no fim das contas, após 9 jogos sem vitória com o Felipão, 10 completados aí com aquele jogo contra o Bragantino, citado pela Natália, ainda sob o comando do Eduardo Kudê. Não poderia, sob qualquer hipótese, imaginar, né? O Atlético com essa evolução do fim da temporada e chegando à última rodada, com chance matemática, é verdade que era impossível na última rodada, mas a chance matemática existia, de lutar pelo título brasileiro. O Atlético termina o ano com um indicativo positivo para 2024 e mais uma sequência de trabalho que, por motivos não favoráveis ao Atlético, né? Não por interesse do Atlético nos anos anteriores, agora começa com um novo comando técnico, né? Aliás, com o mesmo comando técnico. Segue o treinador, segue a base do time. Acho que o indicativo positivo também nesse fim de temporada, Simões. O Cirilo, é uma história parecida, assim, tomara até que o final seja idêntico, né? Com o Galo buscando pelo menos uma grande taça em 2024, mas é um pouco parecido com o 2020, né? No 2020, o Atlético sofre uma espécie de revolução quando chega o Sampaoli, né? Porque começa a temporada com o Dudamel, né? Isso. Aí é eliminado Afogados. lá pelo Afogados, aquela coisa toda. Aí vem o Sampaoli para comandar o time. A pandemia interrompe o futebol, mas de toda forma o Atlético começou a montar o time que foi ser o grande da temporada no futebol brasileiro em 2021. Ali aquele time ganhou Hulk e Nacho, né? Isso. Aquele time ganhou Hulk e Nacho e foi. O Atlético, o 2022 do Atlético, é de certa forma parecido com 2020, ele é campeão mineiro, ele sofre uma revolução, né, na mudança do comando técnico, porque do Dudamel para o Sampaoli foi uma revolução, e uma revolução total até de jogadores, e para o Kudê, para o Filipão também, né,
Os estilos são bem diferentes, a maneira de jogar é bem diferente, os jogadores principais do time se desencontraram com o Filipão, depois se encontraram de novo, né? E o Atlético vai para 2024 com uma base que já recebe um baita reforço, que é o Gustavo Scarpa, né? Um baita reforço, é um cara que chega para ser titular. Então o Atlético ele entra na temporada com a organização que se espera de um time que vai brilhar. Claro que acontecem casos como o do São Paulo, que ganhou a Copa do Brasil desse ano, contratando o Dorival no meio da temporada, mas com um time de qualidade. Ou eu não vou nem citar os casos do Flamengo com o Dorival e com... Porque o Flamengo é um ponto fora da curva pelo nível de investimento que ele faz e pela quantidade de jogadores que ele tem, né? Mas se a gente for pegar, o normal é se ter trabalhos longevos, trabalhos que passam de uma temporada para outra, conseguindo colher frutos, né? E a gente não precisa citar nem o Palmeiras do Abel, que é o exemplo mais claro e evidente, mas, por exemplo, o Fluminense com o Fernando Diniz foi muito isso, né? É um time que começou a ser montado no ano passado e que teve o acréscimo de algumas peças em 2023 e venceu uma Libertadores. E venceu sem ser o favorito, né? A gente não vai dizer que o Fluminense tem um time melhor que o do Atlético, que o do Palmeiras, que o do Flamengo. Não tem. Que o do River Plate. Não tem. Né? Mas o mata-mata é muito disso. Então, quer dizer, o Atlético inicia 2024 organizado de uma maneira que ele não começa há muito tempo. Eu acho que nem 2021 a organização foi tão forte. Porque a temporada 2020 invadiu 2021, foi acabar no final de fevereiro por causa da pandemia. O Alexandre Matos estava saindo do Atlético, chegando o Rodrigo Caetano, o Sampaoli indo embora, o Cuca tinha decidido a Libertadores e estava dirigindo o Santos, pediu um tempo para chegar, o Lucas Gonçalves dirigiu o time, acho que nas 4 ou 5 primeiras rodadas, não é o cenário ideal, né? Deu certo pela qualidade do elenco e do Cuca e do Rodrigo Caetano e da diretoria que deu suporte. Agora não. Agora o cenário que todo mundo considera ideal para um trabalho dar certo, o Atlético tem. Aí vai depender da qualidade ali do Filipão, dos jogadores, de diretoria, mas de toda forma, tudo que se espera de um clube para encarar uma temporada, o Atlético tem para 2024. E isso é diferente de vários anos para trás. E tem um plus, né? 2024 o Atlético inicia a temporada com sua casa. Sim. A Arena MRV é outro grande reforço pro Atlético que... já com um período de adaptação importante, né? Entendendo como funciona. Exatamente. Né? Já é um equipamento que já foi testado, o Atlético conhece mais ou menos como funciona, como você disse. Saiu uma tabela agora do histórico de Campeonato Brasileiro por pontos corridos, né? O Atlético é o melhor mandante da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, de 2003 para cá. E começa o 2024 já com sua casa, mais uma vez, e tem um fator curioso. O Atlético tem, em 2024, ele inicia o ano com um dos melhores jogadores do campeonato de 23, que é o Paulinho, o melhor jogador do campeonato de 22, que é o Scarpa, o melhor jogador do campeonato de 21, que é o Hulk, e o segundo melhor jogador do campeonato de 20, que é o Edenilson. Então, nos últimos 4 campeonatos não me lembrava do Edenilson. Ele perdeu pro Claudinho. O Claudinho foi o bola de ouro em 2020. Verdade. E o Edenilson foi o bola de prata. Então você tem aí o Edenilson 20, o Hulk 21, o Scarpa 22, o Paulinho 23. 4 grandes nomes das últimas 4 edições do Campeonato Brasileiro, todos juntos. Não sei se o Edenilson vai ser titular, porque tem a volta do Batalha, mas fato é que ele terminou muito bem a temporada de 2023, tem o fator casa, que é a Arena MRV, tem o fator continuidade, que é esse que o Simões destacou, e é a continuidade do treinador, é a continuidade do time, é a continuidade do elenco, da direção. O Atlético inicia uma nova era, que é a era SAF, mas com a mesma gestão praticamente, né? Você tem o presidente da associação, que é o Sérgio Coelho, e os novos donos do Atlético já estavam à frente do clube, então tá tudo seguindo para um caminho que está pavimentado.
Ele começou a ser pavimentado a duras penas, né, em 2023, com essa troca de treinador, com a dificuldade do Atlético de se readaptar ao comando, mas o 2024 está muito bem pavimentado. E a Nath falou aí que ela foi crítica ao Filipão. Você não ficou sozinha, viu, Nath? O Atlético tirou um técnico da aposentadoria, né? O Filipão, a gente falou agora há pouco do Pesolano, que não queria mais. O Filipão estava aposentado. Ele era diretor técnico. Aí o Galo, que tem o Cudê, que pensa futebol de um jeito, vai lá e tira um cara da aposentadoria que pensa futebol diferente. Então, olha, quem criticou o Filipão na época da sua contratação... Na verdade, a escolha do Filipão que a gente criticava, quem criticou a escolha pelo Filipão... A ruptura, a diferença entre os trabalhos... Perfil, e realmente, essa diferença de perfil custou caro ao Atlético. Custou uma eliminação, ainda que para um time melhor, que foi o Palmeiras, mas que se o Atlético estivesse jogando um pouquinho melhor, talvez tivesse tirado o Palmeiras. E custou ali 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, que no final das contas fizeram muita diferença. Agora, o que me deixa indignado uma coisa é você criticar a escolha pelo Filipão e criticar o Filipão em alguns momentos. Outra coisa é criticar de forma pejorativa, como muita gente fez. Sim. Tratar o Filipão como um velho, completamente desconectado da realidade do futebol, muitas das vezes, muita gente dizendo ultrapassado, e o Filipão foi dando um tapa na cara de cada um, a partir do momento que os atletas entenderam a maneira do Filipão jogar, e o Filipão entendeu a maneira individual de alguns jogadores. Ele se adaptou e o elenco se adaptou ao Filipão. Então ele saiu estapeando a cara de um monte de gente que de maneira pejorativa tratou o Filipão ao longo de 23. E olha como foi curioso isso, porque talvez a gente tenha tido aqui em Minas Gerais 2 exemplos, né? Porque numa escala bem menor, num recorte bem menor, mas foi muito o que aconteceu quando o Autuori também foi escolhido para comandar o Cruzeiro na reta final. A gente pode se recordar daquela primeira entrevista coletiva que o Autuori deu, e ele tem aquele jeitão dele, né, de dar uma filosofada, enfim, de tratar o futebol de uma forma mais abrangente, para além do que não só a parte tática, a parte dentro do campo, mas eu vi muita gente também falando que o Cruzeiro tinha enlouquecido, que o Paulo Autuori estava completamente desconexo da realidade, que aquilo ali era uma coisa que o Cruzeiro estava tentando, mas que a queda já estava decretada, que o Autuori não entendia nada de futebol, e não foi o que aconteceu. E, na verdade, o Autuori falou algo naquela coletiva, que o Cruzeiro... O Cruzeiro está aqui na zona do rebaixamento, mas em momento nenhum nós estivemos. É o calendário, o que ele falou se comprovou. Eu acho que, de alguma forma, tanto o Autuori quanto o Filipão numa escala muito maior, porque é um trabalho muito diferente do que foi o Autuori, mas nos deram mostras também de que a experiência, né, tudo isso vale muito no futebol. Às vezes a gente fica pensando só no novo, só no que está por vir, só no que acabou de chegar, mas a experiência, no final das contas, conta muito. Agora, e é interessante, Cirilo, a Nath citou do Autuori aí, né, eu trabalhei eu era repórter nas passagens anteriores dele pelo Cruzeiro, e numa delas ele ganhou a Libertadores. 97. Né? Isso. Mas do ponto de vista técnico, time, organização, claro, o Edu destacou a questão do Seabra, do Vinícius, né? Foi uma comissão técnica que comandou o Cruzeiro, mas é a melhor passagem técnica do Autuori pelo Cruzeiro. É a passagem que o time jogou, que o time do Cruzeiro, sob o comando dele, teve mais organização, mais qualidade de jogo. Porque mesmo o time campeão da Libertadores, foi campeão mineiro antes contra o Vila Nova e campeão da Libertadores, mas era um time que ele se baseava demais na qualidade de seus jogadores. E aí você tendo um time, Dida, você tendo um time, Vitor, Wilson Gotardo, Nonato, Ricardinho, Palinha, Marcelo Ramos, Cleison voando, né? Era fácil, né? E ia nisso, né? Ia nisso. Dos 4 mata-matas, 2 o Cruzeiro passou nos pênaltis, e aí eu não preciso nem dizer que o Dida fazia diferença. Teve um jogo em Santiago que eu tava cobrindo lá, foi desproporcional, ué. Os caras do Cruzeiro batiam, faziam gols, do Colo-Colo batia, o Dida pegava, mas ele pegava o pênalti, parecia que ele tava brincando, sabe? Treinando. E ele levantava assim, como se tivesse... Com a mesma cara de sempre. Parecia que os caras estavam chutando balão. Isso. E ele ia lá e pegava. E com aquela pressão da torcida atrás do gol, jogando tudo e coisa, e ele ia lá e pegava. Então, claro, tem todo o mérito, não é fácil, tem controle de vestiário, tem tudo isso, mas o melhor trabalho
Foi curto, foram 6 jogos só, mas eu acho que esse foi o melhor trabalho. 2000 também, 99, ele pegou o time numa seletiva, logo que o Levir cai após perder 2 clássicos pro Atlético, né? Brasileirão. Isso. O Galo ganha os 2 clássicos das quartas de final. Então, é isso, é interessante. E ele mostra isso. E o Filipão, eu tenho a impressão que o Filipão chegou ao Galo mordido com o Atlético do Paraná. Ele não enfrentou uma situação fácil lá. Existia uma pressão sobre o Paulo Turra, que era o treinador da confiança dele, porque ele era diretor técnico, né? Então existia uma briga de poder dentro do Furacão, entendeu? E eu acho que ele veio muito para o Galo para provar até para ele mesmo, mas mostrar para os outros, assim, eu ainda sou o Filipão. Houve uma entrevista do Filipão nessa reta final, Simões, ele disse, com outras palavras, tá? Que ele é melhor como treinador do que como diretor. Ele achava que estava na hora de ele voltar a fazer o que ele é melhor. Sim. Ele é realmente, o Filipão é um dos maiores técnicos da história do futebol mundial. E enquanto diretor, meio que parecia que tava meio deslocado, né? O negócio dele é à beira do campo. Tá mais próximo ali da bola. Sem dúvida. E foi interessante o Cirilo, porque a gente percebeu, né, o movimento que o Filipão fez. E eu vou me recordar muito bem que todos nós dissemos, né, há muito tempo, assim, talvez tenha durado mais de 4 semanas, 5 semanas da gente dizendo, né, assim como a gente dizia na era Zé Ricardo que o Cruzeiro do Pepa era melhor do que o do Zé Ricardo, a gente dizia que o Atlético do Cudê era melhor que o do Filipão, né? Por quê? Porque o Filipão chegou, ele tentou mudar as coisas de uma forma muito radical e aí teve o grande mérito e a grande humildade de voltar atrás, de acabar com aquela história de jogar, acho que foi contra o Fluminense, foi logo no início dele, que o Paulinho, coitado, o Paulinho não conseguia pegar na bola. Não, o Fluminense não foi do Filipão, né? Foi do Lucas. Mas logo depois daquele jogo do Fluminense... depois ele isolou o Paulinho na esquerda. O Paulinho não conseguia pegar na bola, não participava do jogo. Gol e talvez esse tenha sido o grande clique, assim, do trabalho do Filipão no Atlético, né? Porque se a gente for pegar os trabalhos do Filipão no Grêmio, no Palmeiras, ele sempre era um time sempre muito característico. E o time do Atlético foge a isso. Obviamente, porque não foi ele que montou esse elenco, então ele teve que se adaptar. E ele tentou, mesmo aos trancos e barrancos, mudar, e sem tantas opções ofensivas, por exemplo, que o Vargas e o Kardec ficaram mais machucados que tudo. Mas aí, na hora que ele percebeu que não dava, ele aceitou. E ele falou, tudo bem, gente, o meu Grêmio sempre jogou assim, o meu Palmeiras jogou assim, mas o meu Atlético pode jogar de uma forma diferente. Se isso vai fazer bem ao time, se isso vai fazer bem aos meus 2 melhores jogadores, que é o Paulinho e o Hulk, tá tudo certo, nós vamos jogar do jeito que dá pra jogar. E foi aí que o Atlético virou. Então, às vezes, um cara do estofo, do tamanho do Filipão, com a rodagem que ele tem, abrir mãos de certas convicções é difícil também. E ele fez mérito, esse movimento com muita maestria. Sim. Com muita maestria. Agora, ele tinha o direito de tentar, né? Ele foi contratado, todo mundo conhece o Filipão. O Filipão a vida inteira jogou com pontas, com centroavante. Ele chegou no Atlético, ele tinha 2 pontas. O Filipão Pavon e Paulinho. O que ele fez? Ele pôs um ponta na direita e ele pôs um ponta na esquerda. Ele não tinha centroavante, porque o Kardec estava machucado. Então ele pegou o único que poderia fazer a função de centroavante era o Hulk. Hulk de centroavante. Ele tentou, ele tinha o direito de tentar. E ele reconheceu, eu tentei, não tá dando certo. Aí conversa com os caras. Paulinho, você gosta de jogar aberto, mas você estava rendendo bem com o Cudê centralizado. Vamos voltar a jogar centralizado ou até o próprio atleta. Ô, professor, eu sou ponta, mas eu e o Hulk jogando próximo dele estava dando muito certo. Você não acha que assim pode funcionar melhor? Eu acho que pode funcionar melhor. Usa o Pavon como um meia. E aí o Filipão dá um passo atrás. Teve uma coisa que ele chegou e mudou que deu certo desde o início. Foi colocar 2 volantes. Desde o início deu certo. O Atlético, desde a chegada do Filipão, estava com uma defesa consistente. O problema foi lá na frente. O Paulinho, que perdia gol, passou a não ter nem chance. O Hulk começou a só tomar cartão e reclamar. O Pavon, que estava sendo o principal jogador do Cudê, com boas assistências, parou também. Então o problema do meio para frente estava escancarado. O Filipão ouviu os caras, a conversa, o trabalho no dia a dia, e o Atlético terminou com o goleador da competição,
com um dos caras com o maior número de participações em gols, que foi o Hulk, o Pavão, o terceiro jogador em assistência no campeonato. Deu certo. Não, e mais, né, Nath, interessante, né? E ele foi recuperando. Isso aconteceu com o Cuca em relação ao Sampaoli, né? O Cuca foi recuperando os jogadores que o Sampaoli trouxe e não conseguiu fazer jogar, né? O Filipão, ele foi recuperando a turma que o Cudê trouxe. Por exemplo, o Edenilson, o Cudê tinha desistido dele. O Edenilson terminou o ano colocando dúvida na gente se vai ser titular ou não em 2024. Porque ele jogou muito. Curioso, né, cara? O Igor Gomes, que o Atlético pegou como um negócio de ocasião, porque estava ficando sem contrato. O Cudê não conseguiu fazer o Igor Gomes. O Igor Gomes com o Filipão era um jogador extremamente útil. Titular, e Porque muitas vezes. parece que o Filipão sabe explorar ao máximo a intensidade de jogo dele, e ele tem, né? Virou um jogador extremamente útil. O Igor Gomes, sabe? O Zaratio cresceu. O Otávio, né? O Edu, o Otávio viveu uma fase muito ruim. O Otávio terminou a temporada como um baita volante. A exceção aí é só o Patrick, né? O Patrick, o Filipão até deu algumas oportunidades pra ele ser, inclusive, o cara já mais da velocidade pelo lado esquerdo, e tentando uma jogada de linha de fundo, explorando um corredor, mas ali o Rubens tomou lugar, né? É, o Rubens que a gente imaginava que estava acontecendo alguma coisa, de repente o Patrick, surgiu o Rubens e o Rubens... Tava esquecido, né? O Patrick foi o único que ele não conseguiu. Não, esquecido com o Filipão, né? Eu nunca vou me esquecer da entrevista dada pelo Rubens ao Bastidores, quando ele foi perguntado o que mudou para ele passar a ser utilizado do que quando ele não estava sendo utilizado. Não, mudou nada. Do mesmo jeito. Tô treinando do mesmo jeito, tô me dedicando, tá tudo certo. Só mudou o entendimento, a percepção do treinador. O Cirilo, até o Alan Franco, né? O Alan Franco voltou ao Galo porque acabou o contrato de empréstimo, não tem... Foi o único reforço da janela de Juliano. Aí o Alan Franco voltou e jogou. Foi uma mão na roda, porque o Atlético perdeu batalha. O Alan Franco voltou e o Alan Franco jogou. Então, quer dizer, e tem uma outra questão também que a gente não pode esquecer, e aí isso com certeza foi determinante para a contratação do Filipão pelo Atlético, é que o Cudê, ele deu uma detonada no vestiário, no ambiente, né? Total. Porque aquela entrevista que ele deu contra o Libertad... Os jogadores não falam isso. Não. Nem vão falar. Nem vão falar. Por quê? Vai se queimar pro mercado pra quê? Não vai se queimar. Depois você volta a treinar pro cara. Cirilo, tem uma entrevista do Paulinho pro... Acho que é Duda Garbi. Sim. Cara, eles fizeram um churrasco com o Cudê, na despedida do Cudê. Ele falou, gente, não tem problema nenhum, o problema foi com a diretoria. O Nathan Silva aqui pra gente falou, olha, com a gente não teve problema não, o problema foi com a diretoria. Então, mas quando o cara chega na entrevista e fala que o grupo é ruim, ele falou que os caras eram ruins. O Nathan até falou, ele citou alguns nomes, mas os caras entenderam, o problema não foi com a gente, o problema foi com a direção. Então, mas eu tô dizendo a Nós imagem... criamos uma história de que o Cudê rachou o vestiário, arrebentou com o vestiário. Não, isso entrou na nossa cabeça. O cara chega na entrevista e fala que o time dele é ruim. Tudo bem, mas os jogadores já foram pro microfone e falou que isso não influenciou em nada, que pra eles não tem problema. O jogador não vai falar, Edu. O jogador não fala nada, não. Claro que fala, Cirilo. Claro. O cara vai chegar na entrevista e falar que o Cudê é péssimo, que o Cudê tava errado. Olha, realmente. Aí daqui 6 meses o Cudê quer contratar o cara. Não, o próprio Cudê falou dos atletas. Nada impediria os atletas de vir. Olha, aquela fala dele arrebentou com o vestiário. E os jogadores poderiam não falar nada. Eles vão pro microfone e falam, não tivemos problema nenhum. O Paulinho disse que teve um churrasco do Cudê com a comissão técnica e os atletas, para despedir dos atletas. E foi muito enfático. O problema do Cudê foi com a direção. Nós criamos um cenário de desastre no vestiário que nunca aconteceu. Mas não é no vestiário, é no ambiente. O ambiente não era com o Cudê o que é com o Filipão. Não é de forma alguma, diferente, né? No geral. No geral. O Filipão, o Renato Gaúcho, eles têm um ambiente diferente. Aí é estilo. E não é um ambiente diferente. É a questão até de comando, né? Porque o Rodrigo Caetano é um diretor que ele absorve tudo. Ele domina o departamento, né? O bom e o ruim. Tanto que eu me recordo que quando ele... teve aquele anúncio da permanência dele, foi como uma entrevista coletiva, né? Foi segunda-feira, sem ser segunda passada, a outra anterior, não foi isso? Sim. Teve uma entrevista dele com o Sérgio Coelho, que antes o André Lamounier colocou as questões dos 3 anos de gestão. Sim. Vocês vão se recordar que o Rodrigo Caetano disse que um ponto principal que ele colocou para a permanência dele não era financeiro.
e que ele nem teve um aumento para continuar no Atlético. Foi uma questão de estrutura de trabalho e de equipe. Vocês lembram disso? Sim. De manter minha equipe, manter o pessoal, essa coisa toda. O Rodrigo Caetano, ele tem esse mérito de ser o diretor que aconteceu alguma coisa no departamento de futebol, e aí pode ser da poda da grama até o Hulk, entendeu? Ele chama pra ele a responsabilidade. E esse estilo do Kudê, de reclamações constantes, foi um choque com o estilo dele. Ele acha que o trabalho da diretoria é meio que dar uma blindagem, sabe? É uma proteção a isso. E o Kudê tinha uma maneira de pensar oposta dele. Tanto que o Kudê trata o Caetano como um traidor, né? O Kudê Pois é, critica o é Caetano. isso. Então, é nesse sentido, entendeu? Como é que você vai ter um treinador, e o estranho é que eles trabalharam juntos, né? No Internacional. 2 vezes, é. E Mas talvez o grande você vai erro ter- do Caetano tenha sido trazer ele de volta. Sim, né? não sei se foi um erro, porque ele é bom treinador, o Kudê é Bom bom treinador, técnico. bom treinador. Mas depois deu a impressão de que o relacionamento entre eles nunca Isso. tinha ficado Mas bom. aí era o Kudê remando para um lado e o Caetano remando para o outro. Eu acredito que a maneira do Caetano é a correta de se fazer futebol. Eu não acho que é legal um treinador ir para uma entrevista coletiva e falar que o grupo dele não é qualificado e que com aquele grupo ele não tem chance de ganhar, até porque o grupo era qualificado, né? Então eu acho que, claro que não se deve blindar, às vezes, da maneira que o futebol blinda jogador, que é quase mimar, mas de toda forma acontecia uma rota, entendeu? De colisão, porque são maneiras de pensar diferentes e isso vai minando o trabalho, né? Você imagina, o diretor de futebol pensa de uma maneira, o técnico pensa da outra, a coisa vai ficar insustentável. O clube, E tem que ficou, ter, né? o clube tem que ter uma diretriz, né? Uma maneira de trabalhar e todos envolvidos no processo seguirem essa maneira. O Kudê ele tem tanto um parafuso a menos que ele reclamou do elenco do Atlético, aí foi assumir o Inter, né? Que tem um elenco ainda inferior e foi semifinalista da Copa Libertadores. E se não Por fosse o muito Ener pouco. Valencia, ele estaria classificado. Exato, por muito pouco. Não, mas não foi a só o final. Valência, né? No Maracanã ele também fez bobagem demais, Fez né? também, Porque o Fluminense fez com também. um a menos, ele poderia ter Fez também. decidido o Ele jogo no tirou Maracanã. os melhores foi pra tirando mudar. os melhores, arrumou a confusão, tomou um gol do Cano no final e perdeu no O Beira-Rio. muito decorrer pouco. do jogo do Kudê era ruim, né? Por muito pouco Mexia ele mal. não foi finalista, é a leitura de jogo talvez. Não, né? finalista e campeão, É. né? Porque o brasileiro que enfrentasse o Boca ali... Eu acho que o Inter teria sido provavelmente campeão. já teria sido. E com um elenco inferior ao do Atlético que ele reclamou. Agora, tanto eu acho que não teve problema no vestiário, que depois daquela declaração, aí que o Atlético melhorou. O Atlético veio dos últimos 9 jogos do Kudê, ganhou 7. Da primeira, você fala, né? Da primeira entrevista, Da né? primeira entrevista. E Teve você outra sabe, depois, né? A segunda aí ele saiu. você de uma sabe vez, né? que eu tenho uma opinião parecida com a do Edu. É. De que o impacto daquela entrevista dele não foi tão grande assim sobre os jogadores. Que tudo bem, poderiam ter tido um consenso de, poxa, não é legal o nosso técnico falar isso. Mas que não houve essa ruptura de relacionamento com o Kudê e nem que o clima era ruim. Eu tenho uma ideia parecida com o que o Edu tem, muito em função do campo. Porque eu nunca senti nos jogadores do Atlético, e claro, eles poderiam falar assim, ai, Nath, mas se faz diferente, seria antiprofissional. Tá, mas às vezes o campo nos mostra quando o negócio não tá muito bom. E o Atlético do Kudê jogava, corria, se esforçava, sabe? O Atlético fazia gol, os caras iam em direção ao Kudê pra comemorar, foi assim na Copa Libertadores. Então eu também não tinha muito essa impressão de que o clima vestiário ali, jogadores Kudê, era ruim. Eu acho que talvez fosse ruim o todo. Porque o relacionamento com o Rodrigo Caetano estava desgastado, aí talvez o Rodrigo Caetano pesasse o dia a dia quando estava ali do lado do Kudê, e a direção já estava insatisfeita, e aí talvez uma visita, uma palavra, uma ordem caísse de mau jeito. Mas eu também não tenho muito essa impressão assim de que os jogadores deram graças a Deus com o Kudê indo embora, não. E problema de técnico com grupo é contornável, né? Você pega o presidente, você pega o diretor, vai lá, conversa com os dois. Que foi o que o Sérgio Coelho e o Caetano fizeram na época do Cuca com o Hulk, né? Exatamente, o que eles fizeram com o Cuca e Hulk. Agora, quando o problema do técnico é com o gestor, não tem jogador que vai chegar lá, vai juntar o presidente, o Imagina técnico o Paulinho faça as falando, pazes. Não existe. Quando o problema do técnico é com a gestão, uma hora a coisa vai explodir, e com o Kudê explodiu e foi mandado embora. Mas no fim das contas foi livramento, né?
no fim do ano acabou virando um livramento. No final do ano o Atlético terminou jogando muito bem. Não dá pra prever, né, mas... E com um técnico que tem a característica diferente. Né? Sim. O Filipão é mais família, igual o Renato Gaúcho, o ambiente é mais legal. Daqui a pouco a gente vai falar E comprovou ser um bom treinador. Daqui a pouco a gente vai falar de seleção brasileira. Terminou. Renato Gaúcho. É porque terminou o ano jogando bem e sem tretas. Talvez com o Kudê poderia ter jogado bem, mas um ambiente explosivo, né? Queria fazer Pisando em ovos. Eu queria fazer um exercício com vocês pra gente fechar esse bloco, pensando no elenco do Atlético pro ano que vem, com a chegada do Gustavo Scarpa, já oficialmente confirmada. Ele chega com status de titular, pelo investimento que foi feito, pelo peso da contratação do melhor jogador da última edição do Campeonato Brasileiro, temporada 2022. Ô Edu, escala seu Atlético ideal aí. Sai Igor Gomes entre o Scarpa. Só? Só. Vai. Porque a dupla de zaga teve lesões. Pensa que tá todo mundo inteiro pro começo do ano. A dupla de zaga é uma boa, né? É boa. Porque a dupla de zaga boa. do Atlético nunca foi a dupla titular. O Atlético e o Lemos, ponto. Exato. O Lemos jogou mais. Os outros revezaram. É uma boa. Everson, Mariano, eu prefiro Mariano ao Saravia, né? Então, se o Mariano estiver bem fisicamente, Everson, Mariano, Fux, Lemos e Arana. Meio de campo também é bom. Batalha, Otávio, Batalha, Zaratio, Scarpa, Paulinho Huck. Tá. Simões. Everson... Peguei no susto aí, Simões? Não, Everson, Mariano, Lemos, Fux e Arana, Otávio, Batalha, Zaratio, Scarpa, Huck e Paulinho. Concordaram. E você, Natália? Eu também. As minhas dúvidas encaixam com as deles. O meu zagueiro titular ao lado do Lemos seria o Bruno Fux, apesar de que eu gosto muito do futebol do Igor Rabelo. Eu acho que começaria o ano com o Igor se estiver bem fisicamente. Mas eu gosto... Mas eu acho que é uma briga boa. O que não é nenhum absurdo. Eu acho que é uma briga boa. Mas eu acho o Fux mais eu acho zagueiro. o Fux mais técnico. Talvez Aham. com o Filipão o Fux possa crescer no sentido da imposição ali na defesa, que era algo que o Filipão fazer cara de cobrava, mal. né? Cara Ele de era mal, meio cara de bravo. bonzinho demais, mas é porque ele é um zagueiro muito técnico, muito refinado, assim. Então, talvez o Fux evolua nesse sentido, mas eu gosto muito do futebol do Rabelo, mas se tivesse que escolher entre os dois, ainda colocaria ele ao lado do Lemos. O Mariano é um lateral mais completo que o Saravia, então se estiver saudável, eu acho que o Mariano desponta também. Vai haver muito Mas vai haver revezamento. muito revezamento. acredito. O Sim, Saravia é o maior lateral driblador do futebol brasileiro, né? Ele dá alguns dos dribles mais bonitos Pode do ser futebol também brasileiro. de acordo né? com o adversário, né? Gente, isso que eu ia dizer. eu acho Em que- determinados jogos, eu acho que pode optar o Otávio ou Batalha e botar o Edenilson. Se o Mariano tivesse o poder aí daquela famosa fonte de rejuvenescimento, Ele tava na Europa. o Mariano é craque de bola. Ele é muito o Mariano bom, joga tecnicamente muita ele é bola. muito bom. Muita bola. Mas a idade chega pra todo mundo, né? chega. Ele convive com muitas lesões. Aquele jogo contra o São Paulo cometeu um pênalti completamente idiota. Totalmente, E foi pênalti, mas enfim, talvez seja o grande ponto de interrogação desse Atlético para 2024, a lateral direita. Mas é porque, cara, você tem Saravia e Mariano. Olha pro mercado de lateral direito, né? Eu acho que o Atlético tá atento. Se pintar alguma coisa diferente, uma oportunidade, talvez o Atlético até contrate um lateral direito. Mas olhando o mercado e você tendo Mariano e Saravia, você continua com os dois. E olha que interessante, pro meio de campo. Quando o Atlético perde o Batalha, todo mundo pensou, nossa, como é que vai ser agora, né? Aí o Otávio melhora muito, o Edenilson termina jogando como um segundo volante, o Alan Franco foi bem, e o Batalha tá de volta. Então o Atlético tem 4 opções para os 2 volantes que o Filipão gosta de utilizar. O Igor Gomes terminou bem a temporada, chega o Scarpa, então ele já tem um cara ali para reserva. Pedrinho com pré-temporada, pode entregar um pouco mais, ou deveria entregar bem mais do que entregou em Rubens 2023. e Zaratio. O Rubens e Zaratio, e o Rubens vai ser o reserva da lateral esquerda, né? Pelo que eu imagino também. Mas acredito quebra sim. um galho lá no meio campo, Sim, vai ser dependendo do utilizado jogo. para as duas coisas. O Atlético vai ao mercado agora para tentar encontrar alguém para encorpar o elenco, jogando como um ponta-ponta e talvez um centroavante, né? Eu não sei o que vai ser do Kardec. São algumas. Parece que eu fica, né? apostaria, pelo menos até o meio do ano. Eu apostaria no Rubens como opção ofensiva. Eu daria a ele a oportunidade de ser Meia, né? meia. E aí Contrataria traria um lateral reserva. pra ser reserva. Ou, assim, parece que na base não tem, né?
Porque é diferente da lateral direita que tem o Vitinho. Mas acho que talvez o Atlético faça o pensamento do seguinte: se não tivessem outras opções para o meio-campo, aí você desloca de vez o Rubens e contrata alguém para lateral esquerda. O problema é que o meio-campo também tem muitas opções, né? Tem o próprio Igor Gomes, tem o Pedrinho, tem o Zaratio. Então eu acho que, tipo assim, o Rubens joga na lateral se necessário, joga no meio se necessário, economiza de alguma forma porque ele tem essa versatilidade, porque a concorrência, o coitado do Rubens, ele tem uma concorrência que é pesadíssima, né? Se ele vai pro meio campo, ele tem uma concorrência pesada, ainda mais agora com o Scarpa, e na lateral esquerda não preciso nem dizer. Agora, sabe o que eu espero muito, Cirilo? Principalmente chegando mais um jogador de velocidade e sendo o Kardec ou outro centroavante com a chegada do Scarpa, eu espero muito que o Atlético ganhe em repertório, em possibilidade de jogo. A gente escalou aqui um Atlético seguindo aquele padrão de um 4-4-2, um 4-3-1, 1-2, dependendo do modelo do jogo, mas eu espero muito que o Atlético tenha a possibilidade de, se necessário, se o jogo pedir, se o adversário pedir, se o momento pedir, desfazer isso e ter um centroavante dentro da área e ter alguém para correr do lado do campo, servir esse centroavante e principalmente explorar mais a jogada de bola parada aérea ofensiva com a característica e a qualidade que tem o Scarpa. Porque se o Kardec estiver saudável, e eu acho que disposto ele tá, viu, Cirilo? Porque tem postado treinando muito, enfim, tem dado indícios aí de que tá afim. Se o Atlético fez a avaliação de que ele está saudável, eu acho que o Kardec pode se beneficiar muito do técnico e do Scarpa para que o Atlético tenha mais possibilidade de jogo. Quem tem que se beneficiar do Scarpa, principalmente do meio para trás. Você pega o Scarpa do Palmeiras, qual o centroavantão do Palmeiras que fazia gol de cabeça? Gustavo Gomes fazia gol. Então, era o centroavante. Não era Rony, não era Dudu. Se bem que eles faziam uns golzinhos de cabeça também. Mas Rabelo, Fux, Lemos e esse que a gente citou agora, que todo mundo escalou como titular, Batalha, esses caras, eles vão ser fundamentais, porque a bola parada do Scarpa precisa de alguém para meter a cabeça na bola. Vamos voltar a ver a bola parada ser decisiva, né? O Scarpa, ele cruza para alguém, né? Ele não vai depender de gol contra de adversário. Então, Batalha, Rabelo, Fux, Lemos, Gemerson, essa turma vai ter que ajudar. Essa turma vai ter que estar atenta, porque lá na frente o Atlético não tem aquele grande centroavante. O Hulk não é aquele cara de disputar a bola aérea com o zagueiro. O Paulinho muito mal. Aliás, o Paulinho é um cara para atacar a bola, né? Ele não vai disputar a bola com o zagueiro. Ele ataca muito bem e fez alguns gols importantes de cabeça. Então é por aí. A turma precisa ajudar também.